Acharam que estavam livres, né? Estou eu aqui de volta e tem mais direito empresarial do mesmo lugar de onde veio o restante. Então, toca o porrete nesse vademecum, porque daqui em diante a gente volta ao segundo passo da nossa viagem pelas 5 questões de direito empresarial. Galera, primeiro bloco. Ah, uma pergunta, esqueci. Já pegou o todinho? Não vai parar no meio da aula não, né? Senta aí, todinho, canudinho. Não esquece de reciclar, porque tá uma moda agora, negócio de canudinho faz mal para o meio ambiente, né? Então recicla esse negócio e vamos então com o nosso porrete adiante. Na aula, no primeiro bloco, na aula, no encontro passado, nós discutimos muito a questão do ser empresário. E aí eu preciso organizar esse raciocínio com vocês, que é essencial para uma das questões da prova. Por quê? A sua prova de direito empresarial, isso está no seu material em como estudar direito empresarial, material que o Vem que Passa fornece para vocês. Você já entendeu que direito empresarial tem 5 questões que se organizam da seguinte forma. Você tem uma questão de parte geral, que é o que nós estamos falando aqui. Vimos no bloco passado, vamos continuar nesse bloco. Depois nós temos uma questão que envolve direito societário. Na grande maioria das vezes, isso significa que você vai ter uma questão ou de SA ou de limitada. Ou dos demais tipos societários, menos provável, mas aparece também. O que é ruim, que limitado e SA são conteúdos muito mais extensos e complicados do que os demais tipos societários. Logo em seguida, nós temos uma questão de títulos de crédito, uma questão de falência e a última questão que envolve aí ou contratos ou propriedade industrial. Tem caído muito contrato, o que não significa que vai continuar caindo, pode ser um grande sinal de que daqui para frente a propriedade industrial volte para a sua prova. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Na nossa primeira questão, envolve uma série de conceitos sempre, e as nossas provas, as nossas questões são muito previsíveis em termos de formatação. São sempre questões de enunciado muito grande, contando casos dos mais que envolvem falência, envolvem o empresário, etc, etc, etc. Então a gente precisa estar esperto com essas coisas. Então, só para a gente organizar o raciocínio, pautado no que a gente já falou no nosso encontro anterior, eu vou colocar um slide aí para vocês, para a gente ir organizando. Vamos lá. O empresário para a gente, e aí de novo, é a pessoa física equiparada à pessoa jurídica. Por que a gente diz que é uma pessoa física equiparada à pessoa jurídica? Porque ele também vai ter o CNPJ dele. Mas não é pessoa jurídica, é uma pessoa física. Tanto é assim que no caso do empresário a gente não fala em desconsideração da personalidade jurídica. Você fala em desconsideração da personalidade jurídica quando for uma sociedade ou uma EIRELI. Lá tem personalidade jurídica. Então, se você quer atingir o patrimônio da pessoa física, você precisa passar pelo procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, majoritariamente no artigo 50 do Código Civil. Certo? Então, aqui no caso do empresário, como ele é pessoa física, ele já responde com a integralidade do seu patrimônio por todas as obrigações assumidas. É isso. A gente não fala em pessoa jurídica para o empresário. Então, vamos voltar lá no slide. Que atua em uma determinada atividade empresarial. Nós já vimos que é a pessoa física que exerce atividade empresarial. Prof, tem requisitos para ser empresário? Tem. Mas eu quero voltar num detalhezinho aqui antes com vocês. A pessoa jurídica é sempre empresária se for uma sociedade? Não. Eu posso ter uma sociedade empresária, como eu posso ter uma sociedade simples. Só para diferenciar, e nós vamos falar de direito societário mais para frente. Sociedade simples, ela não está definida no Código Civil. A gente vai por exclusão. Ela é uma sociedade não empresária. E o que é uma sociedade empresária? É uma sociedade que cumpre com os mesmos requisitos do empresário. Apesar do 966 ser um artigo que trata da pessoa física do empresário, ele é utilizado para complementar o artigo 982, que é o artigo que define para a gente o que é uma sociedade empresária. O artigo 982 vai dizer que a sociedade empresária é aquela que se formata nos mesmos moldes do empresário. Simples. Então, significa que uma sociedade, para ser considerada empresária, ela precisa ser profissional, com intuito econômico, organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Cumpriu com os requisitos. É uma sociedade empresária, pessoa jurídica empresária. Agora, o 982, parágrafo único,
também traz exceções, assim como aconteceu no 966. Professor, aquelas exceções do 966 valem para a pessoa jurídica? Valem. A pessoa jurídica, sociedade empresária, que atue com atividade artística, literária, científica, não é considerada atividade empresária. Agora, além disso, nós vamos aplicar as exceções do 982, que diz que as cooperativas não podem nunca serem consideradas atividades empresárias. E as sociedades que dividem o seu capital na forma de ações são sempre consideradas atividades empresárias. Então, falou que divide o capital em ações, por exemplo, uma SA, uma comandita por ações, é empresária, não interessa o resto. Falou que é cooperativa, não é empresária. E nem precisava dizer isso, porque a cooperativa não tem finalidade lucrativa. A cooperativa tem por fim dar lucro aos seus cooperados. O lucro não é dela, não é ela quem tem a finalidade lucrativa. Tranquilo, gente? Tudo bem por aí? Vamos voltar a falar aqui do empresário. Nós já entendemos esses conceitozinhos básicos. Voltando a falar do empresário, nós temos que lembrar de alguns requisitos agora. E agora é a hora dos peguinhas de prova. Hoje é o dia da gente resolver esses peguinhas. Fantástico isso, né? Vou colocar o slide na tela, mas prestem atenção antes. Preparando para os slides que vocês vão ver agora. Nós vamos falar em requisitos, mas nós não estamos falando em requisitos para ser empresário. Nós estamos falando nos requisitos para ser um empresário regular. É isso, meu jovem. Os requisitos para ser um empresário regular. Que para ser empresário, basta cumprir os requisitos do 966. Aqueles que a gente viu no bloco anterior. Professor, mas se eu quiser atuar de forma regular, eu preciso do quê? Isso é o que nós vamos ver aí na sua tela agora. Primeiro, eu preciso ter capacidade. Gente, eu preciso arquivar meus atos constitutivos na junta. Então, eu preciso de capacidade para isso. Só que aí tomem cuidado. Pode haver empresário incapaz? Sim, pode haver empresário incapaz. Quando? Quando ele recebe aquilo por herança. Então, ele recebeu na sucessão uma atividade empresária ou quando a incapacidade for superveniente. Nesses dois casos, nós temos a possibilidade de ter um incapaz sendo empresário regular. Só tomem cuidado agora com alguns pequenos detalhes nessa história do incapaz, gente. De novo, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês não caiam em nenhum tipo de pega de prova. Quando eu falo que o incapaz pode ser empresário de forma regular, eu estou tratando exclusivamente dessas duas situações. Mas o incapaz pode ser empresário? Pode. Só que ele será irregular, se ele não estiver dentro dessas duas situações. O menino com 16 anos que resolve atuar de forma profissional, com intuito econômico, para produção e circulação de bens e serviços de forma organizada, ele é empresário, mas ele não se registrou, então ele é um empresário irregular. Ele responde pelos atos, inclusive. Tudo bem? Agora, se ele recebeu aquilo por herança, ou se a incapacidade for superveniente, ele se tornou incapaz depois que já era empresário, sofreu um acidente, teve um derrame, alguma coisa, e passou a ser considerado incapaz. Nesses casos, eu preciso que o juiz, através de alvará judicial, conceda a possibilidade da continuação da atividade. E esse alvará judicial é um instrumento precário. Significa que ele pode ser cassado a qualquer momento. Como o empresário, nesse caso, é um incapaz, necessariamente haverá a nomeação de um administrador para a atividade, que responde como administrador pela atividade. Agora surge um outro problema. O patrimônio do incapaz não pode ser afetado 100% àquela atividade. Se a atividade quebra, ela não pode dilapidar todo o patrimônio do incapaz. Então, esse alvará também vai prever a separação patrimonial. Ou seja, neste caso, mesmo sendo empresário, e a gente sabe que a regra do empresário é, ele responde integralmente pelas obrigações assumidas, neste caso, só o patrimônio afetado à atividade empresarial será atingido pelas obrigações geradas pelo empresário, mesmo nesse caso sendo incapaz. Então, essas são as duas situações em que o incapaz pode ser um empresário regular.
Aí cuidado com as perguntas bestas. Eu já vou adiantar para ninguém correr o risco de falar uma bobagem dessa. Professor, e se ele foi emancipado? Ponto. Se ele foi emancipado, ele não é incapaz. Aí entra naquelas regrinhas de emancipação. Já é casado, já exerce cargo público. Exerce cargo público, ele é emancipado? Mas ele pode empresariar? Não. Por quê? Porque ele é impedido. Não é incapaz. São coisas diferentes. Ele é capaz, mas é impedido. Então também vai ser irregular, porque ele não deveria estar empresariando. Fala, vai misturando muita informação. Vamos seguir o script que a coisa fica mais organizada, tudo bem? Então, voltando lá ao nosso slide, nosso primeiro requisito foi capacidade. E nós já vimos que pode haver empresário incapaz quando a incapacidade for superveniente ou a atividade tiver sido recebida por herança. Segundo requisito, efetivar o registro no Departamento de Registros Empresariais e Integração, o DREI, que antigamente a gente chamava de DNRC, Departamento Nacional de Registros Comerciais. Gente, o DREI é vinculado à União, só que ele delega poderes para juntas comerciais dos estados. No momento que ele delega poderes para a junta comercial, essa junta comercial, apesar de executar o registro, ela ser a responsável pelo registro, ela faz isso em nome do DREI. E é exatamente por isso que, se eu quiser acionar a junta comercial por atos de registro, é necessário que eu faça isso na Justiça Federal e não na Justiça Estadual, mesmo as juntas comerciais sendo uma autarquia estadual. Nesse caso, ela está representando o DREI, quando se tratar de atos de registro. Tranquilo? Vamos para o nosso terceiro requisito aí na tela, então, não ter impedimento legal. Lembrando, sócio, opa, apertei errado, o sócio não é empresário. Se o sócio não é empresário, quem é impedido de ser empresário pode ser sócio? Pode. O incapaz pode ser sócio? Pode. Precisa de autorização? Não. Sócio não é empresário. Qual que é a sua profissão? Eu sou empresário. Você é empresário? Eu sou sócio lá. Não, então você não é empresário. Você é sócio. Faliu o empresário. No caso de uma sociedade, fale a pessoa jurídica. O sócio não é falido. O sócio não é o responsável pela atividade. O responsável pela atividade é a pessoa jurídica. Não confundam pessoa jurídica com pessoa física. São pessoas distintas. O sócio, pessoa física, não se confunde com a sociedade pessoa jurídica. De forma nenhuma. Tranquilo? Agora, gente, impedimento e incapacidade são a mesma coisa? Claro que não. Inclusive, certa vez a FGV me solta uma questão na prova que dizia que entre os impedidos de empresariar estava o incapaz. Não, incapacidade é uma coisa, impedimento é outra. O incapaz é incapaz, o impedido está impedido. A incapacidade faz parte da pessoa. Esta pessoa é incapaz. O impedimento é externo à pessoa, tem a ver com uma atividade que ela exerce. Quem são os impedidos de empresariar? Vamos lá, dos mais importantes para os menos importantes. Primeiro, servidor público qualquer que seja. Seja ele civil, seja ele militar. O servidor público, independente de ser um magistrado, um promotor, de ser um assessor, servidor público é impedido de empresariar. Às vezes, as diferenciações estão nos cargos eletivos, que têm mandato. Esses cargos têm um impedimento relativizado, porque eles não são servidores públicos, eles estão servidores durante o mandato. Então, eles têm impedimento de contratar com contratos que negociem favores públicos, por exemplo, concessões, etc., mas não podem administrar, né, a própria atividade. Segundo, mais importante dos impedimentos, o falido. O falido é impedido de empresariar enquanto durar os efeitos da falência. Enquanto durar os efeitos da falência, ele é impedido de empresariar. Ponto. Simples assim, gente.
Professor, e quanto tempo dura os efeitos da falência? Nós vamos falar sobre isso na aula de falência, mas adiantando. Se ele conseguiu pagar pelo menos até 50% dos credores quirografários, lembra? Tem uma ordem. Se ele pagou 50% dos credores quirografários, significa que ele pagou os trabalhistas, as garantias reais, os fiscais, os privilegiados, 50% dos quirografários. Tudo isso falando só dos concursais, que ainda tem os extra-concursais antes disso. Se ele conseguiu pagar tudo isso, ele está livre. Pode empresariar sossegado, vai com Deus, meu filho. Agora, se ele não conseguiu pagar pelo menos até metade dos quirografários, ele vai ter que esperar 5 anos. Porque durante esses 5 anos, ele ainda estará sofrendo os efeitos da falência. Professor, e se esse sem vergonha cometeu um crime falimentar, por exemplo, uma fraude a credores? Aí, nesse caso, meu querido, 5 anos já passam para 10 anos. Aí ele vai ter que esperar 10 anos, porque ele ainda estará sofrendo os efeitos da falência. Continuará impedido. Professor, são só essas as regras de impedimento? Não, o estrangeiro com visto provisório, os devedores do INSS, os médicos são impedidos de empresariar na área farmacêutica, uma questão ética. O preposto é impedido de concorrer com o preponente, também uma questão ética. Então, existem outros impedimentos, mas os principais impedimentos para a sua prova são o servidor público e o falido. Aí depois vem o despachante aduaneiro, o trapicheiro, aí já são impedimentos menos importantes aqui para fins de prova da OAB. Então, como nós não estamos nos especializando em direito empresarial, o nosso objetivo aqui é fazer com que você acerte o que cai na prova. Tranquilo, pessoal? Muito bem, nós vimos aqui os requisitos, então, para ser empresário regular. E aí, para fechar o assunto no seu slide, a perguntinha que nós deixamos: pode existir empresário incapaz? Sim. E aí eu completo: esse empresário incapaz pode ser regular? Sim. Quando a incapacidade surge depois do arquivamento dos atos, ou seja, nós chamamos isso de incapacidade superveniente, ou quando ele recebe aquilo por herança. E aí vem a história do alvará judicial que nós já comentamos anteriormente. O alvará pode ser cassado e a separação de patrimônio que também já havíamos comentado com vocês. Então vocês estão vendo que o direito empresarial não tem grandes segredos nessa história. A gente consegue lidar com o direito empresarial sem que a gente tenha assim grandes empecilhos nessa história. Tudo bem? Ó, vamos seguindo aí, mudando um pouco o assunto agora, falar da junta comercial. Bem rápido, porque o grau de importância do assunto é um pouco menor do que a gente já viu até agora. Quando a gente fala da junta comercial, a gente fala muito em registro, só que a gente precisa entender que existem modalidades de registro. Eu posso ter um arquivamento, eu posso ter uma averbação, ou eu posso ter uma matrícula. Quando eu falo em arquivamento, eu estou falando no registro inicial. É o primeiro registro. É o registro que vai iniciar aquela atividade. Por isso a gente fala que a primeira obrigação do empresário é o arquivamento dos atos constitutivos. Quando a gente fala em averbação, nós estamos falando de um registro feito às margens de um registro que já existe. Ou seja, nós estamos fazendo modificações naquele registro original, acréscimos naquele registro inicial. Então, se eu já arquivei e quero registrar mais alguma coisa naquela atividade, eu faço uma averbação. Agora, olha o pulo do gato. Quando eu falo em matrícula, matrícula é registro para atividades não empresárias. Gente, presta muita atenção nos seus enunciados. Porque se lá está escrito que o sujeito tem matrícula na junta comercial, você já pescou a informação, ele não é empresário. Porque tem atividades que não são empresárias, mas devem se matricular na junta comercial. Exemplo, os tradutores juramentados, os intérpretes comerciais, trapicheiros, leiloeiros, esses não têm obrigação, esses não são atividades empresárias, mas têm obrigação de se matricular na junta comercial. Falou em matrícula, você já entendeu, não é empresário esse bichinho, deixa para lá. Tranquilo? E aí, por fim, tem a autenticação. A autenticação é importante, de novo, para a gente entender as obrigações do empresário. Autenticar significa garantir a origem, garantir que aquilo é de fato o que diz ser.
Então, quando a gente fala que houve uma autenticação de um livro, eu estou dizendo, olha, a junta comercial diz que esse livro é autêntico. Ele surgiu dali, as páginas estão na ordem correta, foi chancelado pela junta comercial. Se a gente parar para pensar que existem 3 obrigações básicas para todos os empresários, a gente consegue entender esses requisitos. Olha lá. Primeira obrigação, arquivamento dos atos constitutivos. Quando eu falo em arquivamento dos atos constitutivos, eu preciso levar isso a registro na junta comercial. Logo depois do arquivamento dos atos constitutivos, a nossa segunda obrigação do empresário é a escrituração dos livros do empresário. Eu preciso que esses livros sejam autênticos. Quem vai garantir essa autenticidade é a junta comercial. E ela só vai garantir essa autenticidade se eu tiver feito o meu arquivamento. Senão eu não tenho como autenticar os livros. E a terceira obrigação é a obrigação de inventariar, que significa perdas e ganhos, balanço patrimonial. Onde é que eu faço isso? Nos livros, que precisam ser autênticos, que demandam o arquivamento dos atos constitutivos. Por isso as obrigações são nessa ordem: arquivamento, escrituração e inventário. Tranquilo, senhores? Entendido os atos da junta comercial? Direito comercial, direito empresarial é uma mamata. Essa é que é a verdade. A gente só tem que quebrar os paradigmas. Agora vamos só lembrar, já que nós estamos nessa aula de básico, conceitos, etc., essa aulinha manha primeiro, a gente fala muito em microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual. Primeira observação, isso são conceitos fiscais, não são conceitos empresariais. Estão lá na Lei Complementar 123, com as suas alterações. São importantes aqui para o direito empresarial? São, principalmente quando o assunto for falência. Porque a Lei 11.101 traz diferenciações nos procedimentos para essas pessoas, que se enquadram como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual. O que a gente precisa entender agora? Que esses conceitos são conceitos fiscais baseados na arrecadação bruta de cada uma dessas pessoas. Se eu tenho um ganho bruto de até 360 mil reais, eu posso, se quiser, porque eu tenho que pedir isso, não é automático, eu posso me enquadrar como microempresa. Eu não estou falando em simples, em nada disso. Deixa isso para o pessoal de tributário. De tributário não entendo nada. Meu negócio é empresarial. A microempresa, ela tem ganho anual máximo de 360 mil reais. A empresa de pequeno porte é a partir desses 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais a partir de 2018. Antes, o valor era menor, certo? E aí nós temos o MEI. Gente, o MEI foi uma forma de pegar aquele sujeito, aquele rapaz, sabe, o pipoqueiro lá na frente da igreja que estava atuando na informalidade, que não tinha direito, não tinha acesso a INSS, tinha nada, e ainda não pagava imposto. Era pegar esse sujeito e trazer para a formalidade. Aí nós criamos o MEI. O MEI hoje, ele não pode ter um ganho anual máximo bruto superior a 81 mil reais. Tá? Bruto anual. Agora, cuidado com os requisitos, sabe por quê? Aí eu vou só na parte que me interessa aqui no empresarial. Então, chega aqui. O MEI pode ter no máximo um funcionário. Ele não pode ter mais do que um. No máximo um. Ele pode não ter nenhum, mas pode ter um. Se ele não tiver nenhum, ele não é empresário. Ó, MEI é microempreendedor individual. Não quer dizer que ele é empresário. Se ele tiver funcionário, ele é empresário. Se ele não tiver funcionário, não é empresário. Entendido essa história do MEI? Microempreendedor individual. Legal, galera? Muito bem. Que coisa boa. Nós estamos fluindo. Tá bem. Então, vai ficar aí depois o material para vocês. O MEI está na Lei Complementar 128, foi alterado agora também. Microempreendedor individual, pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Por conta própria, mas pode ter no máximo, um funcionário. E esse funcionário vai ganhar um salário mínimo ou o piso da categoria, quando o piso da categoria for superior ao salário mínimo. Faturamento até 81 mil anuais e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Pode ter, então, no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso e será enquadrado no Simples, receberá e ficará isento dos tributos federais, pagando só
aquela mensalidade, aquela anuidade de acordo com a atividade que ele exerça. Legal, galera? Bom, o negócio fluiu pra caramba. E aí o nosso último ponto agora, último ponto, para encerrar esse bloco, só para a gente acabar com esses conceitos gerais e depois já passar para nome empresarial. Nós vamos falar sobre a Eireli aqui, porque a gente falou muito dessa pessoa jurídica individual. O que é a Eireli? A empresa individual de responsabilidade limitada. Vamos lembrar? Se eu exerço atividade individual, eu vou responder com a integralidade do meu patrimônio. No caso da Eireli, eu estou criando uma pessoa jurídica que vai exercer a atividade de forma individual, ou seja, eu não tenho sócios, e ainda assim eu estou limitando a minha responsabilidade. Então perceberam que ela é uma figurinha diferente dessa história toda, certo? Professor, a gente já está cansado. Todinha acabou, deu dor de barriga, eu não tô cansei de empresarial. Tá, vai tomar uma água, eu vou tomar um café, porque cena dos próximos capítulos, Eireli.